Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um versículo que está em Apocalipse 8. Nós vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações hoje de um modo vivo, de um modo especial, e que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pedir licença ao Santo Espírito e fazer um comentário de algo que eu vi nesse texto. Peço de antemão, peço perdão ao Espírito. Diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora, porque as mulheres não tinham chegado ainda. Desculpa aí, tá? A mensagem de hoje é uma mensagem de encorajamento para que esperemos aquele dia glorioso quando o Senhor virá nos buscar. E é uma chamada a nos aquietarmos em Deus. A maioria absoluta de nós tem enfrentado lutas, não poucas. São lutas por fora e temores múltiplos por dentro, pelas mais diferentes razões. E o livro do Apocalipse, ele traz para nós princípios que nos consolam nas horas de aflições intensas. Hoje chegamos a um ponto que não dá para a gente assistir mais um noticiário de TV. São tantas as loucuras que a gente tem visto, as inclinações malignas, mesmo no meio daqueles que têm sido chamados pelo nome do Senhor, que só a graça de Deus, só a misericórdia do Senhor. Bem-aventurados aqueles que já se foram. O versículo que nós lemos nos aponta para um tempo de preparação acerca dos juízos por vir. Aqui fala das 7 trombetas. Contudo, eu não gostaria de falar sobre isso no dia de hoje, nem de entrar nas questões escatológicas. Não. Mas apenas retirar o princípio do silêncio de Deus nos momentos de grandes expectativas por respostas. A maioria absoluta de nós tem buscado respostas da parte de Deus, e parece que o silêncio tem sido ensurdecedor. Eu creio que o Senhor quer falar conosco, até mesmo através do seu silêncio. E isso nos leva a algumas reflexões. Primeira, sempre que vivemos tempos de grandes aflições, no meio das quais derramamos o nosso coração angustiado na presença do Senhor, invariavelmente ficamos ansiosos por respostas. Todos nós, indistintamente. E eu queria dizer a você, elas virão. Elas estão sendo preparadas cuidadosamente pelo nosso Deus e Pai. E nos parece que esse silêncio faz parte da resposta de Deus às nossas queixas. Ele sabe o tempo de enviá-las. Outra coisa que tem sido uma constante no nosso tempo é o desespero, é a agonia, é a ansiedade por respostas de Deus, como a gente falou no início da nossa mensagem. E essas mensagens, essas respostas de Deus não virão antes que estejamos preparadas para elas. Em segundo lugar,
Há uma preparação para recebermos essas respostas. Há um tratamento da nossa ansiedade. Ele não trabalha segundo o cronograma de seres humanos apressados. Aquilo que para nós é demora, para Deus é preparação. Há quem diga que Ele não demora, Ele capricha. E eu creio demais nisto. Quantas noites e madrugadas passei em oração e lágrimas ao longo desses anos, esperando respostas de Deus a muitas demandas vividas, a muitas dificuldades enfrentadas. Valeu a pena cada fração de segundo de espera. As respostas foram perfeitas, do jeito que tinham que ser. Muitas vezes a gente se atreve a dizer a Deus como Ele deve fazer. Não diga. Diga: Senhor, eu entrego essa causa diante de Ti, apresento diante de Ti essa demanda. O Senhor sabe o quanto isso tem trazido dor e sofrimento ao meu coração. Eu não sei pedir como convém, mas entrego a Ti essa dificuldade, essa questão, essa demanda, e já vou dizendo amém para aquilo que Tu farás. E a gente sabe que quando Ele age, ninguém pode impedir o agir perfeito e soberano do nosso Deus. O outro ponto é que o Senhor tem nos preparado para acreditar no impossível. E a gente sempre repete essa questão que tem sido tão negligenciada por nós. O nosso Deus é também o Deus do impossível. Recebemos algumas respostas, esperamos outras tantas, e eu repito mais uma vez, pela 70ª vez, vão tendo paciência comigo, mas é importante que repitamos para que a gente guarde no coração. O Senhor tem preparado grandes coisas para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. Uma das coisas que mais tem postergado, atrasado as nossas respostas, são as nossas reclamações. Cuidado com elas. Elas são um recurso do nosso adversário, destilado em nossas vidas, para que as nossas bênçãos sejam atrasadas. Cuidado com a reclamação. Em quarto lugar, aquele que vem virá e não tardará. As petições têm subido às narinas do Senhor, e Ele já prepara grandes respostas àqueles que nele confiam e nele esperam. Vi orações respondidas depois de 48 anos, outras no estalar de dedos, e outras ainda a resposta nem chegou, mas chegará. E essa é a mensagem de Deus para cada um de nós no dia de hoje. Não sei qual a razão das suas queixas, das suas agonias, das suas petições, mas eu já estou dizendo amém para a resposta de Deus, aquilo pelo qual você tem clamado tanto diante do Senhor. Em quinto lugar, nada fica sem resposta, mesmo que nem sempre a resposta seja como queremos, mas invariavelmente o Senhor enviará o que necessitamos. Eu já ouvi muitas queixas dizendo: eu pedi tanto, eu clamei tanto, não era isso que eu queria. Eu disse: se aquiete que lá na frente você vai compreender por que a resposta veio desse jeito. O Senhor não erra respostas, nem erra endereço dessas respostas. E glorificado seja o Senhor pela forma como Ele vai responder. Que nós sejamos, como é que eu posso dizer, meu Deus, que nós sejamos fiéis em glorificar o Senhor, mesmo no meio daquelas respostas que não entendemos.
Tem um texto que eu gosto demais, onde o autor diz: por-me-ei na torre de vigia e aguardarei a resposta do Senhor à minha queixa. Que nos ponhamos na torre de vigia. Olhe para aquele marido incrédulo, olhe para aquele filho rebelde, olhe para aquela situação financeira caótica que você diz: meu Deus, não tem saída para isso. Se ponha na torre de vigia e aguarde a resposta do Senhor à sua queixa. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina hoje? Em primeiro lugar, ansiedade não muda nada a não ser o estado da nossa saúde. Quantos irmãos e irmãs agoniados, inquietos, cheios de insônia, precisando tomar remédio para dormir, mesmo com os remédios o sono não vem, porque as inquietações são muitas. Em segundo lugar, há inegavelmente um tempo de preparação para a resposta chegar. Só o Senhor pode interferir nesse tempo. Em terceiro lugar, o Senhor nos quer andando no sobrenatural, e para isto precisamos acreditar no impossível de Deus, ouvir o inaudível, enxergar aquele que é invisível, mas real. Em quarto lugar, o Senhor trará consigo o que necessitamos. E por último, que glorifiquemos o Senhor por sua resposta, seja ela qual for. Que a graça do Senhor, ela nos assista, que o nome do Senhor seja glorificado através dessa resposta que tanto temos ansiado. Ela virá, e virá de um modo assombrosamente maravilhoso. Amém? Vamos orar umas pelas outras.